O clima entre nós. O dia 14 de outubro é especial para os meteorologistas no Brasil, porque foi neste dia, no ano de 1980, que a profissão de meteorologista foi regulamentada no país pela Lei número 6.835. Para marcar esta data, e por muitos outros motivos até mais especiais, o podcast O Clima Entre Nós tem a honra de conversar com Rubens Junqueira Vilela. Ele é meteorologista e professor aposentado do Instituto de Ciências Atmosféricas da USP. Mas não é um meteorologista qualquer, ele é muito especial. O professor Vilela foi o primeiro brasileiro a pôr os pés no Polo Sul, isso em 1961. E no seu extenso currículo como meteorologista, o que tem mais de uma dezena de viagens ao continente antártico, foi um dos responsáveis pela implementação do ProAntar, o programa brasileiro na Antártica. Mesmo com idade bastante avançada, o professor Vilela ainda faz lá uns trabalhos. Para mim é uma honra especial entrevistar o professor Rubens Vilela. Fui aluna dele na USP e meu sonho por muitos anos, que ele só sabe agora, era ser uma discípula sua. Eu me imaginava perguntando para ele, isso aconteceu várias vezes, eu imaginava como é que eu vou falar isso para o professor. Aí eu imaginava assim, Vilela, será que o senhor me aceita como discípula? Na verdade, eu estava imaginando um jeito de absorver um pouquinho de todo o conhecimento que o professor Vilela tem. O professor Vilela já viu muita, mas muita frente fria, muito ciclone passando sobre a cabeça dele. É então com muita emoção, e eu falo isso de uma maneira assim, com o coração muito assim, agraciado mesmo, que o Clima Entre Nós conversa agora com o meteorologista Rubens Junqueira Vilela, a quem agradeço muito a disponibilidade. Tudo bem com o senhor, professor? Muito obrigada, viu, por ter aceitado esse convite e ter feito esse esforço para conversar hoje aqui comigo. Tudo bem com o senhor? Ô, Josélia, melhor ainda, depois de ter revisto você, eu já andava com saudades. Ah, que maravilha! Ô, professor, faz muito tempo que a gente não se vê mesmo, né? Nossa, mãe, faz muito tempo. Professor, nós vamos ter uma conversa aqui tranquila, né? E, assim, acho que é uma coisa muito importante que outros meteorologistas e outras pessoas conheçam o senhor, né? Porque, afinal, acho que talvez hoje o senhor seja o meteorologista mais velho do Brasil, né? Bom, professor Vilela, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o senhor mesmo. Onde o senhor nasceu, se o senhor quiser, se puder falar a sua idade, se o senhor é casado, tem filhos, algum é meteorologista? Eu gostaria de saber um pouquinho, então, sobre a sua vida. Quem é Rubens Junqueira Vilela? Bom, eu nasci aqui mesmo em São Paulo, mas passei a minha infância, a maior parte do tempo, numa fazenda de café, perto de Franca, que justamente agora, há poucos dias, sofreu um terrível incêndio. Mostra como o clima está evoluindo aqui, né? Eu nasci em 1930, pela primeira vez a nossa fazenda pegou fogo. Nossa! Um incêndio muito grande. Então, eu nasci em São Paulo, aí o meu pai tinha essa fazenda em Franca. E eu fui lá, passei a minha infância, depois eu voltei para São Paulo quando eu entrei no ginásio. Né? Sim. Em 1940, por aí. Eu estava com 10 anos de idade, então voltou, a família veio toda para São Paulo. E aqui eu continuei vivendo a minha infância. Entrei no Colégio São Luís, naquela época era admissão, e fiz o científico.
E a uma certa altura eu tomei uma decisão. Eu fui para os Estados Unidos continuar meus estudos. Nossa, isso não era É, comum na época, hein? não era muito comum. A minha família achava que, como eu falava muito bem inglês, Ah, eu fiz um esforço muito grande para aprender bem o inglês, que eu me daria bem. Eu tinha conhecidos dos Estados Unidos que estavam fazendo a Escola de Minas do Colorado, lá em Golden, Colorado. sim. E eles arrumaram para mim uma carta da universidade, da Escola de Minas do Colorado, me convidando para ir fazer o curso lá. Aí, então, foi uma mudança completa na minha vida. Né? Com 20 anos de idade, eu fui para os Estados Unidos continuar meus estudos. É uma virada na vida, hein? Porque Foi ir parar um nos Estados choque. Unidos assim, tão novo, sozinho. Pois eu não sou uma pessoa muito aventureira, não. Ah, Eu sou tímido, tudo isso. Então, para mim, foi um choque. Graças a Deus, eu fui recebido por uma turma muito boa. Tinha uma turma de brasileiros lá, muito boa. Eles eram muito gozadores. Eu era vítima das maiores gozações, bullying. exatamente por causa das minhas, da minha timidez. Né? Mas olha só, com essa timidez toda, o senhor foi parar nos Estados Unidos, e aí, sozinho, e assim, apesar da sua timidez, o senhor fez coisas muito ousadas por aí, hein? Foi parar na Antártica não sei quantas vezes, saiu Exato. voando por aí, né, que eu sei, né? Tudo isso me custou um certo esforço para ganhar coragem. Certo, mas valeu a pena. Eu não era um tipo aventureiro, mas eu tive que enfrentar situações de aventuras até perigosas. E foi lá nos Estados Unidos que o senhor fez meteorologia? Exatamente. Eu fui lá para estudar engenharia. Ah, sim. Eu comecei numa escola de Minas pelas circunstâncias, porque tinha brasileiros que estudavam engenharia de Minas lá, Sim. que arrumaram a carta de chamada. Com essa carta de chamada, eu pude até obter dólares no câmbio oficial. Oh, ok. Isso me facilitou, então, a viagem e a ida. Né? Na primeira oportunidade, eu mudei para outra universidade para continuar meus estudos de engenharia elétrica. Ah, tá. Eu gostava muito da área de comunicações. Tanto é que a minha primeira profissão na vida foi de radiotelegrafista. Eu aprendi o código Morse e fui ser telegrafista de agência de notícia, fui radioamador, construía meus próprios equipamentos, transmissores e receptores. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu queria estudar engenharia de comunicações. Sim. Aí, fazendo esse curso na Universidade de Maryland, por acaso fiz um curso optativo que era de climatologia. Oh, Aí foi um encantamento total. Me apaixonei pelo ramo de climatologia, de meteorologia. Né? E aí a telegrafia, que eu sabia, era até profissional nisso, me facilitou muito o estudo de meteorologia. Na época não tinha internet. não. Eu lembro, sabe? As informações eram mandadas por telégrafo. Sim. Então E tudo eu captava. codificado. Tudo no código Morse, além dos códigos meteorológicos, Exatamente. que eram usados para simplificar as transmissões. Né? Então, eu, com conhecimento de radiotelegrafia, eu podia captar meus próprios dados. Então, era o meu treinamento. Eu captava as transmissões telegráficas de meteorologia, né?
por exemplo, Washington irradiando para o resto dos Estados Unidos, eu captava aquela informação e plotava as minhas próprias cartas sinóticas com esses dados que eu captava via radiotelegrafia. E assim eu fui aprendendo. Nossa, mas professor, fala um pouquinho para as pessoas, porque assim, do que é o código Morse, como é que ele funciona, porque assim, muitas pessoas que estão nos ouvindo não sabem o que é o código Morse. Você podia falar um pouquinho do que é o código Morse? É verdade, é outra profissão que desapareceu. Exatamente. O de radiotelegrafista, hoje com a facilidade pela internet. Mas é um código de sinais. Combinação de sinais curtos e sinais longos. Os sinais curtos são chamados de ponto. Os sinais longos de traço. Então, essa combinação... Por exemplo, a letra A é um sinal curto e um longo. No som seria titá, sinal curto. Tá, sinal longo. Titá, forma um A. Sim. Eu tive muita facilidade para aprender o código Morse, tive vocação mesmo para isso, né? Assim como eu tive vocação para meteorologia também. Pois é. O senhor sabe que eu lembro de uma história aqui agora, uma vez, numa aula, nós estávamos, pouco antes de entrar numa aula, o senhor ia dar aula para a gente lá na USP, e aí o senhor foi até o Telex, a turma toda foi junto com vocês, com o senhor, lá perto do Telex, porque o senhor queria pegar alguns dados, né? E aí, aí o senhor estava sem fita, alguma coisa lá, estava sem fita para imprimir o dado, né? E aí o senhor, não, peraí, eu vou pegar na escuta. E aí o senhor começou a escutar os né? E pegando os números, que na verdade era a mensagem sinótica codificada. Só que estava aquele bando de aluno do seu lado, tagarelando. E aí eu lembro de uma hora que vocês querem ficar quieto, porque senão eu não consigo pegar o código. Aí eu nunca esqueço. Fica quieto todo mundo que eu estou pegando o código. E o que o senhor estava pegando era justamente o código sinótico, né? Quer dizer, é uma quantidade muito grande de números, né? Quer dizer, são vários códigos, vários setores, né? E o senhor estava pegando cada um deles, justamente para, a partir daqueles códigos, o senhor dá para a gente na aula, porque nós estávamos também aprendendo a decifrar aqueles códigos, né? A decifrar toda a codificação sinótica e o metar também, o senhor estava ensinando isso para a gente, né? Para a gente poder depois fazer um exercício. Hoje em dia, nós temos aí já talvez mais de uma geração aí de meteorologistas que não fazem nem ideia do que seja esses códigos sinóticos. Não, vão olhar para aquilo lá, não sabem do que é feito, né? Então aí já é uma complicação. Mas, assim, aí que coisa incrível. Parece que quando as coisas precisam acontecer de um jeito, elas acontecem, né, professor? Porque, veja só, por um acaso, o senhor foi fazer uma matéria optativa, climatologia, e se apaixonou por isso, né? Totalmente. Era um professor australiano, acho que ele sentiu um pouco meu entusiasmo, então me apoiou muito também. Que legal, que legal. Pois é, essa sua história que você contou, de eu estar recebendo sinal em código Morse, me traz também muitas recordações, porque é preciso muita concentração para captar o código Morse, né? Além do código Morse, tinha o código sinótico. Exatamente. Que também, se a gente perde uma informação, prejudica toda a compreensão da mensagem. Sim, porque nós tínhamos aqueles grupos de números. Se você botar um número errado, você muda a informação, né? Exatamente. Então, tem que se concentrar muito.
Exatamente. Mas aí, então, aí o senhor fez essa matéria de climatologia e aí depois o senhor continuou como os seus estudos de meteorologia? Aí eu fiz, uma vez formado, eu fiz estágios muito importantes, Sim. inclusive no serviço de furacões. Lá no NHC? No NHC, em Miami, em West Palm Beach. De West Palm Beach era onde saíam os voos de reconhecimento, que penetravam, voavam dentro dos furacões. Em que ano nós estamos mais ou menos, professor? Isso foi em 1954, 56, por aí. E eles já usavam esses aviões para penetrar nessas tempestades? Eram fortalezas voadoras modificadas na época, que faziam esses voos. Eu tinha um professor que era o Lasser, um grande pesquisador dessa área de furacão também, que acompanhava alguns desses voos, e era uma tragédia, porque a mulher dele ficava preocupadíssima com a segurança, porque claro. Era meio perigoso. Sim, afinal, assim, ainda hoje, né, professor? Quer dizer, ir num sobrevoo a um furacão, na verdade, é uma situação de risco, né? Você pode morrer? Sim, pode morrer. Né? É uma situação de muito risco, né? Ele contava uma história que caiu um raio no avião, dentro do furacão, e saltou uma faísca na sola do sapato dele, porque ele tinha uma proteção metálica assim para diminuir o desgaste na sola do sapato, e ali caiu um raio. Nossa! Foi um tremendo de um susto para ele. Imagina. O professor, nesse tempo que o senhor ficou lá em Miami, no NHC, o senhor chegou a pegar algum furacão realmente entrando na Flórida, entrando mesmo lá nos Estados Unidos? Peguei vários. O Camille ficou com uma destruição muito grande. E, olha, outros que até a memória falha, infelizmente, mas eu peguei vários furacões fortes lá. O Carey afundou um navio escola alemão no meio do Atlântico quando ele vinha vindo. Uau. Eu estava fazendo estágio lá no Weather Bureau, lá nos Estados Unidos, quando isso aconteceu. Ô, professor, aproveitando que a gente está conversando aqui, é o seguinte, nós temos as primeiras imagens de satélite realmente bem no final da década de 50 e no começo dos anos 60, né? A hora que a gente realmente começa a ter satélites meteorológicos, a usar imagens de satélite meteorológicos, né? Correto. Então, agora, como é que a gente fazia esse acompanhamento antes de ter essas imagens de satélite? Como é que os meteorologistas dos Estados Unidos conseguiam acompanhar esses furacões? Como é que era feito isso? Antes do Tirus, não tinha satélite meteorológico. Eu assisti o lançamento do primeiro Tirus, 1960. Era um esforço muito grande. Precisava ter vocação, precisava ter sensibilidade para sentir um furacão na era pré-satélite, né? Então, tinha gente muito especializada também, né? Que tinha experiência de acompanhar vários. E quando eu fui trabalhar no Weather Channel, lá em Atlanta, aí foi na década de 1990, né? Tinha um senhor, um americano, muito famoso como seguidor de furacões. Então, ele vinha de muitos anos acompanhando furacões.
E ele tinha quase um sexto sentido para sentir o comportamento do furacão, o itinerário, a intensidade, por pequenos detalhes, através de pequenos detalhes. Porque isso não é fácil, porque, por exemplo, as coisas mais fáceis que a gente tem na mão, medida de pressão atmosférica, né? Em vários locais, por exemplo, que a gente consegue ter, né? Medida de vento, né? Que talvez sejam as coisas mais simples que você tem à mão para ter algum indicativo de que tem algo acontecendo de diferente no ar, né? Pois é, uma coisa muito importante que, aliás, eu venho fazendo a minha vida inteira é acompanhar a tendência barométrica, a variação da pressão, principalmente em 24 horas. Né? O pulso da atmosfera é a tendência barométrica. Há anos que eu anoto diariamente essa tendência barométrica. Eu tenho pilhas de dados disso. Né? O senhor tem uma estação meteorológica em casa? Eu tenho alguns instrumentos meteorológicos. Tá. E uma das coisas que eu faço é medir a tendência barométrica. Né? Eu anoto num caderno se a pressão aumentou ou diminuiu. A melhor hora para observar a tendência barométrica é em torno de 10 horas da manhã. Então, às 10 horas, a pressão está num patamar estável. Atinge o máximo, enquanto passa pelo máximo, está num patamar estável. Então, às 10 horas da manhã, um dos melhores locais, dos melhores horários para a gente fazer a medida da tendência barométrica. E aí eu anoto se subiu, se desceu. Não precisa nem anotar o valor absoluto. É só o pulso mesmo, né? Subiu, desceu. Subiu e quanto? Por exemplo, hoje a pressão baixou cerca de 2 milibares. Em relação a ontem. Pascal. Ainda usa a unidade antiga, às vezes, que é o milibar. Mas a unidade contemporânea, atual, é o hectopascal. Hectopascal, que é um Pascal sendo o grande pesquisador francês que investigou a pressão atmosférica. Sim. Professor, o senhor já foi muitas vezes à Antártica, né? A primeira pessoa brasileira que foi ao Polo Sul. Quantas vezes o senhor já foi para a Antártica? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das suas viagens à Antártica. Eu fui, no total, 12 vezes para a Antártica. Eu fui a primeira vez em 1961, convidado pela Fundação Nacional de Ciência e a Marinha dos Estados Unidos. Foi minha grande aventura, a realização de um sonho. Né? E depois eu voltei muitas vezes e tive a enorme emoção de viajar com expedições brasileiras. Né? O Brasil criou o seu próprio programa antártico, então eu viajei com brasileiros, aí que eu vi a diferença. Quando eu fui com os americanos, eu não tinha a responsabilidade de procurar material, de preparar a viagem. Com a expedição brasileira foi diferente. Aí eu tinha a responsabilidade de procurar equipamento para levar, né? Por exemplo, aparelhagem de radiocomunicação para receber os dados lá na Antártida. Sim. E na hora da travessia do Drake, eu que tinha que ver os meus próprios dados e fazer a minha própria previsão para os nossos comandantes. Então, professor, é o seguinte,
como é que dá para fazer previsão para esse Drake? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque assim, talvez acho que a maioria das pessoas não sabem desse detalhe, né? Quer dizer, nós temos entre a Terra do Fogo e o braço da Península Antártica, aquele pedaço de mar nós chamamos de Estreito de Drake. E sabe-se que é uma das regiões oceânicas mais bravias do planeta, né? Exatamente. E então, eu queria que o senhor falasse para as pessoas por que é que o Drake é tão perigoso e como é que dá para fazer previsão para aquele lugar. O Drake, de fato, é uma passagem, não é tão estreita assim como parece, como pode-se pensar, né? Até uns 1.000 quilômetros de largura, mas é um verdadeiro funil do ponto de vista da dimensão da atmosfera e da travessia. É um funil e isso faz a gente utilizar a física para explicar muita coisa, porque a física nos diz que a velocidade do escoamento aumenta quando a largura de passagem diminui. Né? Então, o Drake é o verdadeiro Venturi, como se diz. O Venturi é esse estreitamento, afunilamento que acelera a massa de ar, acelera todo o fluxo de ar ao passar por aquilo ali. Acelera o deslocamento. Além disso, o Drake une 2 oceanos. Né? De um lado, de onde vem a maior parte das vezes o vento é do setor do Oceano Pacífico. Sim. E atravessa o Drake unindo o Pacífico ao Atlântico. Né? E aí, então, os fenômenos ganham em intensidade. São oceanos, são essas características diferentes de um oceano para outro que também interferem nessa velocidade de vento, na intensidade de alguns fenômenos. Exatamente. Esse estreitamento é uma das causas, né, da aceleração do vento através do Estreito de Drake, que apavora todo mundo. Não há quem, mesmo gente veterana que já atravessou várias vezes, nunca deixa de se preocupar numa travessia do Drake. O que é que acontece no Drake que o faz tão perigoso para a navegação? Além da aceleração do vento, a surpresa, a gente nunca sabe direito. As coisas acontecem muito de repente e essa mudança, mesmo a gente estando preparado até certo ponto, acontece coisas muito esquisitas. Né? Comigo mesmo me pegou muitas vezes de surpresa. É meio difícil de escrever, mas eu fiz uma travessia de veleiro. No Drake? Eu fiz uma travessia do Drake de veleiro a serviço de um projeto do Amir Klink. Né? O Amir Klink desculpa, eu estou me emocionando tanto que perco até o fio da meada, mas nós capotamos no Estreito de Drake. O senhor e o Amir Klink? Nós, um dos piores lugares, bem no meio do Estreito de Drake, nós pegamos um vendaval deles que nos fez virar de cabeça para baixo no meio do Drake.
Nossa, Então, eu tenho muito... Eu lembro, professor, de acompanhar as aventuras do Beto Pandiani, sim. quando ele estava também atravessando de caiaque Eles aqueles atravessaram catamarãs também em condições... pequenininhos, sem proteção nenhuma, né, e acompanhar muito e tentar descobrir justamente uma janela, uma área de alta pressão, tentar indicar para ele. Eu falei, olha, espera um pouquinho mais, que essa alta deve conseguir se estabilizar para conseguir atravessar, né? Porque com aquele vento tão forte, com todos aqueles ciclones passando ali, era muito difícil. Às vezes você tem que realmente esperar dias, né, para conseguir uma estabilidade para passar por ele, né? Exatamente. Ali passa, na verdade, passa um ciclone atrás do outro. Então tem que escolher o momento que não está passando nada, né? Não está passando ciclone para fazer a travessia. Mas é muito difícil acertar isso. E Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, quando eu estou fazendo previsão do tempo aí, professor, né? Depois que eu tive aula com o senhor, deve ter um pouquinho mais de 30 anos já, viu? Que eu estou fazendo. Já vi um bocado de frente fria também passando na minha cabeça aqui. Mas aí é muito interessante, porque assim, toda vez que tem uma virada de tempo, né? Aí vem os jornalistas perguntar para a gente o que causou essa mudança no tempo, e eu digo, foi uma frente fria que chegou aqui, que passou por aqui. E aí perguntam, de onde vem a frente fria? Aí algumas vezes eu respondo assim, ela veio lá da Antártica. A pergunta, de onde veio a frente fria, está sempre por aqui. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Antártica e assim, o fato dela ser o berço das nossas frentes frias, né? Como é que essas frentes frias se formam lá na Antártica e como é que elas chegam ao Brasil? A Antártica é uma espécie de fábrica do tempo, como é chamada também. Por causa desse comportamento do Estreito de Drake, que leva à aceleração dos ventos e também a mudanças muito rápidas. E isso vem do contraste de temperatura, ou seja, de densidade que ocorre ali, né? Esse contraste de temperatura gera gradiente. Gradiente é a variação de intensidade que ocorre muito rapidamente. A natureza das mudanças é que leva à instabilidade ali na região. O que gera movimento na atmosfera são as variações desse gradiente, que gera descontinuidade. Porque quando está tudo igual, não tem muito movimento, mas quando as coisas começam a ficar diferentes, né? Densidades diferentes, massas, temperaturas diferentes, e aí a atmosfera começa a se movimentar. Né? Uma vez eu tive um encontro com o comandante Cousteau, o francês, sim, pioneiro da oceanografia, e ele expressou de uma forma muito interessante o que é a região antártica do ponto de vista da meteorologia. Ele disse o seguinte, que a Antártida é a maior fonte de frigorias do planeta. É exatamente isso. Em vez de gerar caloria, né, nós estamos acostumados com as calorias. Né? Isso. A Antártida gera frigoria. Gera temperaturas terrivelmente baixas por causa do volume de gelo que existe naquela área. Né? A Antártida é bem descrita assim como uma fonte de frigorias que cria, então, temperaturas muito baixas a partir
de um resfriamento violento que leva a criar esses gradientes de temperatura. Agora, professor, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a importância que é de conhecermos o que acontece na Antártica para o clima da América do Sul. Justamente por esse impacto dos resfriamentos é que a Antártica gera mudanças muito grandes. A temperatura é que nós temos as frentes frias. A Antártica está esfriando ou está esquentando, professor? Boa pergunta. A Antártica visivelmente está esquentando. Mas não quer dizer que seja sempre o frio que prevaleça, né? Uhum. É muito variável esse efeito, mas visivelmente mesmo através da experiência repetida de viagem que eu tive, dá para perceber que a Antártida está aumentando, que a temperatura na Antártida está aumentando. Nós tivemos, professor, no verão passado, uma das maiores temperaturas já registradas na base de observação da Argentina, na base Esperança. Foi uma temperatura recorde que eles registraram. Tem registrado umas temperaturas absurdas, mas elas são de pouca duração. Isso não é que seja 18 graus. Não foi na base Esperança? Exatamente, foi. A base de Esperança, né? É interessante que está na ponta da Península Antártica, que chegou a 18 graus. É difícil de acreditar, mas aconteceu. Assim, na verdade, tudo bem. Não é que essa temperatura vai acontecer ou aconteceu tantas vezes, quer dizer, foi um recorde, mas isso mostra as variações que estão acontecendo, né? Isso mostra mudanças climáticas efetivas que estão acontecendo também na Antártica, né? Certo? Quer dizer, foi um valor de temperatura inédito. E isso tem um significado climático global, né? Não, certamente. Indica uma tendência planetária de aquecimento que não dá mais para negar. Chega a assustar até um pouco, no certo sentido, que isso esteja acontecendo dessa forma. Então, é um verdadeiro choque, né, para quem estuda isso. Professor, todos esses seus anos de vida, o senhor está com 90 anos, né? O que mais impressiona o senhor em termos de mudanças no clima hoje? O que mais impressiona o senhor? O que mais impressiona é exatamente a velocidade dessa mudança, a intensidade dela. É muito impressionante. Professor, eu vou falar um pouquinho de um outro lado aí da sua vida, que eu sei que o senhor tem uma paixão pelos planadores, né? E o senhor pilotou esse tipo de aeronave, que eu sei também, né? E também, acho que talvez das poucas pessoas no Brasil que faziam a previsão para os campeonatos de planadores, né? Eu tive a oportunidade de voar uma vez de planador. De balão, de ar quente, eu já voei várias vezes, mas de planador foi só uma vez. E
foi uma das coisas mais inesquecíveis e mais maravilhosas que eu já fiz na minha vida. A sensação de leveza, de bem-estar, de tranquilidade, de estar no ar, é uma coisa inesquecível, que eu falo para as pessoas assim, só quando você experimentar, você vai poder sentir o que é estar num balão de ar quente ou estar num planador. É uma coisa maravilhosa. Assim. A minha maior impressão mesmo foi de tranquilidade. A maior impressão que eu senti, já voei de balão também. O planador é fantástica a experiência, porque a gente tem que conhecer a atmosfera para voar de planador. Tem que saber usar as correntes ascendentes, as térmicas, para ganhar altitude. E a gente aprende com os próprios urubus. Os urubus são mestres do voo térmico. A minha última experiência do voo à vela foi prever para o campeonato em Luiz Eduardo Magalhães, que é uma fronteira do voo à vela que foi explorada há pouco tempo e onde foram feitos voos recordes, voos de mais de 1.000 quilômetros de extensão e de horas de duração. Né? Fantástico. Professor, como nós podemos, assim, como previsores, a meteorologia, né, assim, como a gente pode ajudar esse tipo de esporte, hein? Porque eles dependem efetivamente das condições atmosféricas. Né? Quer dizer, o planador ele depende da térmica, ele depende dessa condição atmosférica. Se não existir a térmica, se não for um bom dia de térmica, ele não sai do chão. Não, ele sai do chão, mas não fica no ar. Né? E assim, como é que a gente pode ajudar, talvez... não sei, alguma técnica, porque nós meteorologistas assim de hoje, nós não estamos, na verdade, muito acostumados a fazer essa previsão específica para esse tipo de esporte, né? É uma previsão muito especializada. Né? Hoje evoluiu muito os modelos que se prestam a calcular as térmicas, as condições de voo para o voo à vela. Né? Os modelos estão bons para isso? Estão ajustados para isso? Eles estão calculando bem essas térmicas? Os modelos de hoje? Os modelos melhoraram muito. Né? Sim. Mas, assim mesmo, é uma previsão difícil. Porque é muito variável de um local para outro, né? Exato. São condições muito específicas. De relevo, tipo de terreno, não? São coisas influi, terreno influi. São várias modalidades de tipo de voo. Professor, eu vou falar agora 2 frases aqui, né? Que é o seguinte, olha, as nuvens são como um raio-x da atmosfera. Menina, a atmosfera não é uma cobra, não faz curva como você desenhou aí. Eu não esqueço dessas 2 frases, professor. Foi o senhor que falou isso para mim, uma vez. E essa da atmosfera não é uma cobra, o senhor falou quando viu uma carta, um traçado de isóbaras que eu fiz, foi o meu primeiro traçado de isóbaras que eu fiz, e aí o senhor olhou para aquilo e deu uma risada, falou assim, mas se a atmosfera fizer essa curva toda que você está fazendo aí, onde é que a gente vai parar, menina? Não é assim que traz. Eu jamais esqueci disso. Depois eu compreendi que o que eu tinha que fazer eram suavizações de traçado, suavizações do campo,
isobárico, né? A gente aprende a fazer isso, a gente aprende a fazer esse desenho. Eu aprendi a traçar as cartas meteorológicas. Hoje, tem muitos meteorologistas que não sabem mais fazer isso, eles não sabem mais ler os códigos. É uma geração toda que realmente só sabe ver os dados através dos computadores. Assim, mesmo a atmosfera real, né? Quando o senhor falou das nuvens, para mim, as nuvens são o raio-x da atmosfera, eu jamais esqueço disso. E essa é uma frase que eu passo para frente, porque eu falo para as pessoas, olha, as nuvens, elas dizem para você o que está acontecendo, a cor das nuvens, o tamanho delas, a hora que elas começaram a se formar, o movimento que elas têm. Se você conseguir ler isto, você vai entender muito daquilo que está acontecendo aqui, né? Aqui no seu espaço, né? Então, assim, ler as nuvens, elas refletem, elas são como quase que o resultado final, as nuvens e a chuva, né? É o resultado final de todos os processos da atmosfera. Então, a gente não pode deixar de aprender a olhar as nuvens, né? A gente não pode nunca esquecer disso. E eu nunca esqueci dessas frases que o senhor me falou. Professor, nós vamos encerrar a nossa entrevista aqui e eu só tenho, professor, a agradecer muito, muito a sua disponibilidade de ter conversado comigo. O Clima Entre Nós fica por aqui. Eu espero que você tenha tido uma escuta prazerosa e instrutiva. Você pode entrar em contato conosco através do e-mail podcast@climatempo.com.br. As suas sugestões e críticas são sempre muito bem-vindas. Obrigada e até uma próxima.